Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de episódios sobre o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo governo federal em agosto do ano passado, com bastante pompa e circunstância, prevendo 1,7 trilhão de reais em investimentos. É isso mesmo, 1,7 trilhão de reais em investimentos, é muito dinheiro. E hoje nós vamos nos dedicar ao impacto desse programa no setor de saúde. Meu nome é José Augusto Dias de Castro, sócio do Tozini Freire Advogados na área de Direito Administrativo e Projetos Governamentais. E ninguém melhor para falar desse tema do que essas duas feras que estão aqui comigo, meu colega sócio Marco Tormonteg e advogado sênior Vitor Avalone, sócio, ambos respectivamente Marco sócio na área de Ciências da Vida e Saúde e Vitor Avalone, advogado sênior da mesma equipe. Marco, Vitor, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos. Obrigado, Guto, pela oportunidade de contribuir com essa discussão tão importante. Olha, o PAC, especificamente no campo da saúde, ele prevê, olha, não é dos maiores orçamentos. Se a gente pegar a forma como a saúde está inserida no novo PAC, ela tem valores bem menos expressivos que os campos de infraestrutura, especialmente. Mas ainda assim é um valor relevante. Estamos falando de 30,6 bilhões de reais em dinheiro público, diferente de outras áreas do PAC que prevêem muito recurso privado, também um bom mix entre recurso público e privado. E ele foca, especificamente em saúde, nos seguintes eixos. Atenção primária, 7,4 bilhões de reais. Atenção especializada, 13,8 bilhões. Preparação para emergências sanitárias, 272 milhões. Telesaúde, me chamou bastante atenção esse telesaúde, tem um item específico dentro do PAC, 150 milhões. E, por fim, o Complexo Industrial de Saúde. Tem aí a segunda maior porção, tem uma previsão de 9 bilhões de reais para o Complexo Industrial de Saúde. Inclusive, eu gostaria que sugerir a nossa conversa focasse bastante nesse ponto, né, que é onde acho que nós, como advogados que atuam no ramo e estamos na prática auxiliando empresas, é aqui onde me parece que são as maiores oportunidades de intersecção entre público e privado, maiores parcerias. Quebrando esse valor do Complexo Industrial de Saúde, a gente tem aqui a seguinte divisão: 6 bi para seleção de instituições para fortalecimento da cadeia de produção de imunobiológicos, fármacos e equipamentos. E os outros 3 bilhões prevêem 2 bi para a Fiocruz e 1 bi para a Hemobras. Isso aqui nos indica algumas coisas. E aí eu já gostaria de provocar um pouco o Marco e o Vitor. Primeiro, me parece que uma parte indica uma aposta ainda do governo em uma produção industrial estatal, ao prever uma boa parte do recurso para a Fiocruz e Hemobras. Mas também tem 6 bi que é para parcerias, que eu estou entendendo aqui que, pelo que a gente tem ouvido do governo, basicamente é PDPs, as parcerias de desenvolvimento produtivo, e as ETECs, as encomendas tecnológicas, que são ótimos instrumentos, mas sabemos que enfrentaram alguns problemas na execução aí nos últimos anos. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham da importância que esses dois instrumentos, não só esses dois, né, mas outros tipos de parceria podem ter na execução desse programa. Muito bem. Esses números superlativos, eles partem de uma premissa superlativa também, né, José Augusto e Vitor? O sistema de saúde no Brasil, ele é um sistema de saúde ímpar, se nós olharmos para os sistemas de saúde mundo afora. No Brasil, a Constituição já, desde 1988, e um sistema que tem suas origens nos anos 80, mas se estruturou de verdade a partir do início dos anos 90, é um sistema que pretende ser público, universal, gratuito. Isso para um continente inteiro chamado Brasil, uma população e um país de dimensões continentais. Então, mais de 200 milhões de pessoas sendo beneficiadas
por esse que é talvez o maior sistema público de saúde do mundo. Nessas condições de ser universal, quer dizer, de atender a todos, de ser integral, de atender a todos os níveis de complexidade e de ser equitativo. São os 3 pilares do SUS, né? A sua universalidade, a sua integralidade e a sua equidade. Então, essa é a premissa superlativa que precisa ser atendida por investimentos públicos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não surpreende essa importância que os atores estatais recebem no momento do investimento no PAC, como você mencionou muito bem, a Hemobras e a Fiocruz. Justamente porque na essência desse sistema ele prevê esse investimento público. Existe uma discussão que talvez seja um falso debate sobre se os gastos com saúde são gastos ou investimentos. Essa é uma discussão retórica. São as duas coisas, né? E o PAC traduz justamente isso. Então, o desafio é como investir em saúde para atender essa demanda enorme. E aí, para complicar um pouquinho mais a nossa conversa, uma população que envelhece, porque vive mais. O Brasil com uma transição demográfica. E os custos de saúde cada vez mais elevados. E por que os custos de saúde são cada vez mais elevados? Porque não se trata apenas de custo de produção, mas trata-se também do custo do desenvolvimento dessas novas tecnologias em saúde. Então, as tecnologias que acabam de ser lançadas já são mais caras. E nos próximos anos, serão igualmente mais caras e cada vez mais caras. Então, esse é um desafio muito grande desse sistema público. E como é que eu vejo, então, o PAC? Sem dúvida, precisa ser feita uma escolha, muitas escolhas aqui. Algumas escolhas já estão definidas nesses grandes números que você menciona. Então, a gente vê o protagonismo de Fiocruz, Hemobras, natural, se a gente olha para a história do sistema de saúde, como eu vinha mencionando, e um papel muito importante para a iniciativa privada. E aqui vem uma inteligência por trás disso, né? Qual que é a inteligência? Ao invés de comprar produtos, comprar a tecnologia. Então, esse é o fundamento desse braço, vamos dizer assim, do PAC da Saúde, que é adquirir tecnologias e desenvolver uma industrialização nacional que possa suprir, não só no curto prazo, mas no longo prazo também, essa demanda continental, como eu mencionava. E aí, né, Vitor, existem já algumas iniciativas mais concretas, vamos dizer assim, para colocar isso em marcha. Pois é, no final de 2023, o Ministério da Saúde publicou 4 novas portarias com os desafios e com os programas envolvendo saúde de diversos temas. Então, cobrindo doenças negligenciadas, vacinas, soros e principalmente ampliação da infraestrutura, né? Como o Marco falou bem, essa extensão geográfica do Brasil traz muitos desafios, não só na quantidade de pessoas, mas também em atingir todo mundo, em atender a todos de uma forma conjunta. Então, a questão da interoperabilidade, dos sistemas se comunicarem, dos softwares também é uma preocupação muito grande e precisa estar aí sob atenção e vai ser objeto desses investimentos, né? E, além disso, também o Ministério da Saúde divulgou 2 novas consultas públicas, uma para atualizar e ter um novo marco regulatório das PDPs, e a outra sobre um programa de inovação interna, que é o PDIL, então o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, que ao invés de criar uma parceria e transferir uma tecnologia, ele propõe que as próprias empresas locais ou públicas, elas se desenvolvam e incubem essa inovação dentro delas próprias. Então, são 2 iniciativas aí bem interessantes, que estão em consulta pública e que a consulta pública está prevista para acabar no final de fevereiro de 2024. Vocês dois tocaram bastante nessa questão de parcerias e tudo mais, e não por acaso, né, a gente sabe das típicas limitações estatais para investimentos, especialmente no campo da saúde. Não é por acaso que a Constituição estabelece que a assistência à saúde é livre de iniciativa privada. Então, a gente tem aqui o aporte de recursos, conhecimentos, tecnologias privadas sempre foi fundamental na construção da saúde brasileira. Mas, claro, é fundamental a gente sempre estar avaliando se esse aporte privado está sendo bem
desenhado, está sendo bem utilizado. E a gente sabe que as PDPs surgiram lá no começo dos anos 2000 e começaram a ser implementadas e experimentaram alguns problemas na sua implementação. Eu vou falar de alguns aqui, os primeiros que me vêm à cabeça. Primeiro é um possível problema em termos até de concorrência. No momento que você estabelece uma parceria com uma empresa para fornecer tecnologia, de forma exclusiva, você, de certa forma, desincentiva a competição. Né? Isso foi um problema que foi verificado nas PDPs. Segundo, o processo de transferência da tecnologia, ele acaba muitas vezes sendo muito lento. Quando você finalmente conclui o processo de transferência da tecnologia, aquela tecnologia já está velha. Né? Então, você desenvolve uma vacina, faz a transferência, conclui a transferência da tecnologia para a produção por um ente público. Quando finalmente consegue tornar isso, dar uma escala comercial, já tem outras vacinas que, enfim, aí em função de estar amarrado com esse contrato com aquele fornecedor específico, você perde muitas vezes oportunidades. Então, eu acho que são pontos que têm que ser avaliados, assim, já que estamos em fase de redesenho das PDPs e das ETECs, acho que esses são pontos que vale a pena olhar, né, ver se como nós podemos, já que a iniciativa privada é muito bem-vinda e deve ser, como é que o aproveitamento do seu expertise pode ser feito da melhor maneira possível. Né? Você toca um ponto muito importante, né? O Brasil agora já tem um aprendizado acumulado em matéria de transferência de tecnologia nesse modelo intitulado PDP, né? nesses anos aí das PDPs. Mas a ideia geral de transferência de tecnologia já é muito mais madura do que há 10 anos atrás, justamente por conta dessas experiências, vamos dizer assim. E isso é muito importante, porque trata-se, volto a usar uma expressão que eu usei agora há pouco, de fazer escolhas, né? E as escolhas aqui, elas têm que olhar para critérios técnicos, né, José Augusto? Critérios, por exemplo, quando se olha para uma tecnologia, uma plataforma tecnológica que possa ser replicada, que possa ser início para o desenvolvimento de mais tecnologia a partir dela. Então, aí eu vejo uma oportunidade muito grande para fazer esse exercício, de escolher as plataformas tecnológicas que possam ter mais chance de sucesso. Agora, quando se trata de transferência de tecnologia, em alguma medida existe um risco aqui. Isso não deixa de ser um negócio público, mas um negócio, portanto, tem um risco aqui. Algumas escolhas podem, no futuro, se demonstrar mais acertadas do que as outras. Mas quanto mais esse debate for técnico, melhor. E aí, trazendo essa conversa para o campo da técnica, mais um item também do amadurecimento do ambiente brasileiro, que é o nosso sistema de vigilância sanitária. O Brasil tem um sistema de vigilância sanitária que é uma referência global. Isso a gente pode dizer com muita tranquilidade. A Anvisa é uma agência estatal de primeira grandeza. Ela tem entre seus pares agências estatais de grande relevância, Estados Unidos, União Europeia e por aí vai. Participa de programas de cooperação juntamente com as agências reguladoras desses países desenvolvidos e a baliza regulatória é muito alta no Brasil. Então, esse é um aspecto importante nesses investimentos públicos, que eles tenham como premissa garantir à população brasileira o acesso a medicamentos registrados pela Anvisa. Porque não é uma simples formalidade o registro sanitário. O registro sanitário, ele indica que foram cumpridos os exames de segurança, eficácia e, portanto, aquilo tem uma qualidade. Então, quando se analisa qual tecnologia vai ser incorporada, a gente fala em incorporação de conhecimento sobre como fazer da melhor maneira possível. E nesse aspecto, o Brasil tem esse padrão regulatório que já é muito rigoroso. Por isso, né, desculpa te interromper, mas é preocupante ver alguns posicionamentos recentes, especialmente do Tribunal de Contas da União, que não é que autorizam, eles obrigam o Ministério da Saúde a fazer aquisição de produtos com dispensa do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, isso é algo que, em linha com o que você está falando, nos preocupa bastante, saber que isso eventualmente possa se espalhar e daqui a pouco a gente não está mais solicitando registro para uma série de medicamentos. Então,
coloca em risco, inclusive, o papel da própria Anvisa, né? Sem dúvida. O ingresso de produtos sem o controle sanitário é algo excepcionalíssimo. E que, inclusive, acontece sob o escrutínio da própria autoridade sanitária. É algo interessante, né? Em certa medida, a autoridade sanitária ela é um pouco senhora da sua competência. Ela sabe quando abrir exceções às suas regras em razão de questões de uma grande emergência, de uma falta de produtos, enfim, questões muito pontuais. Mas é interessante que esse tem que ser um dos elementos importantes dos investimentos. É trazer para o Brasil tecnologias que vão retroalimentar esse sistema de vigilância sanitária, de modo que a gente tenha cada vez mais conhecimento também sobre as novas tecnologias. Quando surge uma nova tecnologia, o regulador precisa conhecê-la profundamente. Nós vimos isso quando vieram os produtos biológicos para o Brasil. Os produtos biológicos significaram não só o acesso à saúde importante para esses produtos mais tecnológicos, mas significaram também um aprendizado muito grande dos nossos reguladores. Agora, a saúde digital, igualmente, então é um outro aprendizado. A fronteira da ciência ela deveria ser a fronteira da regulação também. Então, a escolha dessas tecnologias que serão transferidas vai ser algo crucial. Não dá para imaginar adquirir tecnologias obsoletas ou com uma obsolescência muito próxima. Eu acho que talvez um último ponto para a gente tocar aqui é algo que me chamou bastante atenção nos números. Eu mencionei no início que há previsão de R$1 bilhão para a Hemobras. Hemobras é uma estatal criada em 2005 por iniciativa na época do governo Lula e para fazer função, inclusive, de uma dificuldade que o Brasil tinha de abastecer o Sistema Único de Saúde com produtos hemoderivados. Se criou uma estatal para isso. Já lá se vão 20 anos e a Hemobras ainda não atingiu o nível de produção comercial. E tem, inclusive, um projeto de lei tramitando no Senado que prevê a abertura do mercado de processamento de plasma. Então, acho que esse talvez seja um exemplo interessante de uma possível cooperação público-privada. A gente sabe da importância que a Hemobras tem, mas, ao mesmo tempo, há muita tecnologia no exterior que pode ser incorporada no Brasil pela iniciativa, por produtores privados, né? Então, que poderiam se complementar. Então, acho que aqui talvez seja uma boa oportunidade, né, de a gente endereçar aqui, em mais um setor de hemoderivados, uma possível parceria. É verdade. O setor de hemoderivados ele tem uma história, né? E quando surgiram as primeiras discussões lá nos anos 80, volto a falar, um ambiente regulatório. Era um ambiente regulatório totalmente diferente. Não havia Anvisa, havia uma série de questões de segurança e qualidade dos produtos. Hoje, 30, 40 anos depois, a gente tem uma baliza regulatória muito rigorosa. Então, a gente tem muito mais segurança no que diz respeito aos produtos e à origem dos produtos, né? Porque quando se fala de hemoderivados, é toda uma cadeia de produção que precisa de um rigor desde a sua origem, desde a coleta da matéria-prima até todas as etapas de fabricação e depois distribuição. Então, essa é uma premissa importante aí, dessa segurança que a gente tem com o nosso regulador. Um segundo aspecto é o acesso à saúde. Veja, o acesso é a finalidade. Estamos aqui por isso. Trabalhamos na área da saúde direto ou indiretamente, discutimos o SUS, o Sistema Único de Saúde, simplesmente por causa dessa palavrinha, acesso, as pessoas terem a chance de prevenir as suas doenças, ou de curá-las, ou de viver com elas, conviver, né, de modo o mais saudável possível. E universal, né? E universal, exatamente. Essa palavrinha é importante. É importantíssimo. Então, quando se trata de acesso, de novo, dimensões continentais. Sem dúvida, a Hemobras tem uma importância ímpar. E o PAC traduz isso. Né? O PAC ele é coerente, uma vez que a gente tem esse sistema público, a gente tem essa demanda, a gente tem essa necessidade de acesso. Então, existe aqui uma coerência também do PAC de direcionar um investimento importante para esse setor. Mas a pergunta que fica é, será que isso será suficiente para atender a toda a demanda? E mais, a toda a possibilidade também. O Brasil ele tem uma possibilidade não só para dentro, mas para fora. Muitos conceitos do SUS são, entre aspas, exportados. Outros países adotam a ideia do SUS,
adotam os conceitos de vigilância sanitária e tudo mais. Então, se a gente olhar para o Brasil, não só para a demanda interna, mas para a sua possível importância também regional ou internacional, o acesso se torna uma discussão muito maior. Então, se a gente tem, por um lado, a segurança do regulador, por outro lado, uma demanda de acesso, por que não a liberdade econômica? Verdade. E aqui, quando a gente está falando em parceria dessa natureza, né, Marco e Vitor, a gente está falando de necessidade de a gente garantir segurança jurídica, garantir estabilidade. Por isso que o estabelecimento de um marco regulatório para as PDPs, para as ETECs ou outros tipos de parceria que forem estabelecidas, que, ainda que as regras não sejam reguladas, mas que sejam claras e seguidas desde o começo pela administração pública. Né? Essa previsibilidade é algo que os estrangeiros queixam muito, né? No Brasil, é algo que a gente sente falta no Brasil e espera que no novo PAC isso não aconteça. Olha, a gente passamos aqui vimos números gerais do novo PAC, falamos um pouco sobre política industrial, falamos sobre Hemobras, alguma pincelada final, o que você gostaria de dar, algum item interessante que vocês gostariam de tocar para a gente fechar o nosso podcast aqui? Meu tema de saúde está bem importante nesse começo de 2024, porque a Anvisa está completando 25 anos, né? Então, teve toda essa evolução da Anvisa e amadurecimento da agência. Acho que é uma comemoração também, né? E tudo que o Marco disse do papel da Anvisa, do regulador, também é muito importante para garantir, no fim das contas, o acesso à saúde e a produtos seguros e eficazes, né, Marco? É isso, e eu acho que tem talvez dois comentários finais aqui, Augusto e Vitor, que podem até ser objetos de conversas futuras depois. Um deles é o digital, né? A saúde digital e a estrutura que existe no Ministério da Saúde, agora, que não existia anteriormente, de uma secretaria dedicada à saúde digital. Então, investimentos do PAC dedicados à saúde digital, essa interface entre a saúde e as tecnologias digitais. A gente viu um avanço muito grande disso nesse setor durante a pandemia, inevitável, as pessoas estavam nas suas casas e aí a saúde digital teve um avanço muito grande e é um tema. E o outro tema é a própria ideia de pandemia, né? O PAC já prevê isso, um investimento preventivo em futuras emergências sanitárias. A Organização Mundial da Saúde discute as próximas emergências sanitárias. Aliás, desculpa te interromper, mas me chamou a atenção, achei baixo o valor do PAC. Estou vendo aqui os valores que foram destinados para isso. Preparação para emergências sanitárias, que imagino que seja o que você está falando. Exato. 270 milhões. Isso é um ponto, né? É um valor dentro do... Estamos falando de um PAC de 1,7 trilhão, falar em algo tão relevante como a prevenção para questões como pandemia, epidemia, 270 milhões, me parece que é um valor que poderia ser maior, né? Poderia, mas é que uma coisa talvez aproveite a outra também. Aí já não sou eu especialista para falar sobre o valor em si, mas falando no conceito, é algo que se discute que as emergências de saúde pública sempre existiram e sempre existirão, né? E a gente agora, nossa geração viveu isso e precisa usar esse aprendizado para enfrentar as próximas emergências. Mas de qualquer forma, como a atual, né? A epidemia de dengue, sim, especialmente lá onde eu moro, Brasília, é um caos, né? Então, enfim, eu acho que precisa de não só orçamento, mas uma organização maior para isso no nosso sistema de saúde. E internamente e externamente, né? Tanto é que por isso a OMS está discutindo um acordo global de pandemias para que os países se entendam e eventualmente entrem num regime jurídico diferenciado em caso de próximas pandemias. Isso está em discussão na OMS, depende de muita coisa, mas é um caminho aí pela cooperação internacional. Então, cooperação interna e externa mais importantes do que nunca. É isso aí. Para resumir, José Augusto e Vitor, eu diria que investimento faz bem à saúde. Bom, meu pai dizia que é muito bom estar rodeado de pessoas brilhantes. Hoje eu estive com o Marco e com o Vitor aqui da nossa área de Ciências da Vida e Saúde, falando sobre
esse importante pilar do novo PAC, que é a área de saúde. Virão novos capítulos do novo PAC. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente compartilhou hoje e convidamos vocês a acompanhar, não só ouvir este episódio, mas os novos que vão ser gravados aí. Então, é isso. Marco, Vitor, obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer.